Dale, galera! O assunto agora é vírus. Aliás, estás em casa em função de vírus. Então, vírus é um assunto em pauta e nunca foi tão atual, né? Então, vamos lá aqui, ó, vírus. Importante falar, essa aula é sobre vírus, sobre virose, que é importantíssimo, vai ser uma outra aula, tá certo? Galera, acompanha comigo, vamos lá. Então, professor Harry, contigo sobre vírus. Fica ligado, tu não tá de férias, tá estudando. Ó, fico, ó, tô de olho em ti, vamos lá. Ó, o vírus, ele pode ser visto ao microscópio óptico. Aliás, perguntinha, alguma vez alguém já viu vírus? O vírus, ele consegue ser visualizável, melhor, visualizado, ele é visualizável, o vírus? Resposta é. O microscópio eletrônico, eu consigo ver vírus. Daí eu vou ter as fotos dos vírus, tá? Então, eu visto o microscópio eletrônico. Ó, isso aqui é o tamanho de uma hemácia, vai ter em torno de 10 mil nanômetros. Ó, tem vírus que tem 90 nanômetros. Bactéria, 1000 nanômetros. Tem vírus que tem 24 nanômetros. Então, ele é muito pequenininho. Então, por espaço que o vírus passa, bactéria não passa, tá certo? Ele é muito pequenininho, Vamos lá, acompanhando comigo. Galera, ó, isso aqui é a foto. Então, eu consigo ver vírus através de microscopia eletrônica, através de foto. Tá legal? Então, esse aqui é o vírus influenza. Lembra muito o corona, né, galera? O formato ali e tal. Fica ligado aqui, ó. Esse vírus aqui, ó, ele representa a maior virose humana, que é o ébola, o ebola. Esse cara aqui causa uma doença hemorrágica gravíssima. Então, o vírus ele pode ter N formatos, tá, galera? Ó, vamos lá. A estrutura celular. Vírus tem célula, Harry? Vírus não tem célula. O vírus é acelular. Ops, aqui, ó. Vírus é acelular, ele não tem célula. Tem exceção à regra? Não tem exceção, tá? Vamos lá aqui, ó. Com ácido nucleico. Vírus tem ácido nucleico? Tem. Vírus tem DNA ou tem o RNA. Ó, eu vou ser bem sutil contigo. Tem DNA ou tem o RNA. Mas tem exceção à regra? Tem sim. Agora tem. Tem um vírus descoberto no ano 2000 chamado citomegalovírus. Esse vírus tem DNA e tem RNA. Porém, é uma exceção à regra, porque o geral é o vírus ter DNA ou ter RNA. Raro igual a célula? Não. Célula vai ter DNA e RNA. E o vírus, DNA ou o RNA. Fui claro, né, gente? Aqui, ó. Vamos lá. Vírus tem material genético? Sim. Aliás, o que é o material genético da célula, Harry? O material genético da célula é o DNA, que é o grande manual da vida, o grande manual da célula é o DNA. E o vírus? Depende. Se o vírus tem DNA, material genético é o DNA. Se o vírus tem o RNA, material genético é o RNA. Então, DNA ou RNA. Metabolismo. Vírus tem metabolismo? Ó, o que são metabolismos? O que seria metabolismo? São reações químicas do organismo. Reações químicas da célula. Metabolismo celular. Então, metabolismo são as reações químicas ocorrentes no ser vivo. Isso é metabolismo. Vírus não tem isso. Vírus não tem célula. Vírus não tem hialoplasma. Vírus não tem as organelas. Então, vírus não tem nada disso. Tem metabolismo próprio? Não tem metabolismo próprio. Não tem. Nada. Então, o que ele faz? Ele escraviza uma célula. Assim, ó, ele escraviza uma célula e faz a célula trabalhar para ele. Ele utiliza o metabolismo da célula que ele vai hospedar. Vamos lá aqui, ó. Então, como é que ele faz? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele só funciona dentro da célula. Então, ele invade uma célula e escraviza. Trabalha para mim, célula, diz o vírus. E a célula fabrica uma série de vírus usando aquele vírus como manual. Beleza? Então, ele vai utilizar o metabolismo da célula. Ele vai utilizar o metabolismo da célula. É isso que ele vai fazer. Tem metabolismo próprio? Ele não tem. Acabei de falar para ti. Não tem metabolismo próprio. Vamos lá. Continuando. Vírus se reproduz? Sim. Vírus, aliás, só faz isso. Ele só se reproduz. Porém, ele não faz isso sozinho. Porque ele consegue entrar na célula e a célula vai montar o vírus. Então, o vírus se reproduz? Sim. Possui capacidade mitótica. Mas, detalhe, ele não faz sozinho. Ele se reproduz utilizando a maquinaria da célula. Então, a célula faz a montagem de vírus. Então, essa reprodução é por montagem. Quem monta é a célula. Passa genes? Sim. O vírus fabrica clones. Aliás, ele fabrica utilizando células, tá, galera? Quem fabrica, na real, é a célula usando o vírus como
um manual para fabricar milhares de vírus. Então, passa genes, passa. O gene, o vírus ele é copiado. Então, o vírus é fabricado através de vírus, clones de vírus. Então, ele possui hereditariedade, que é a capacidade de deixar herança para gerações posteriores. Sofre mutação? Muito mutante. O vírus é extremamente mutante, porque ele é muito simples. Tipo, ocorre mutação comigo? Eu, Harry, sim. Tem como amanhã eu acordar loiro, de olhos azuis e cabeludo? Não. Mas comigo ocorrem mutações, só que se ocorrem mutações comigo é com uma célula ou outra, com um gene ou outro, um cromossomo ou outro. Então, se ocorrer mutação com alguma célula minha, amanhã eu vou acordar sendo o Harry que eu sou. Só que o vírus é tão simples, qualquer alteração que ocorra com ele passa a ser um outro vírus, passa a ser uma nova cepa. Cepa é uma variação que ocorre. Ó, o coronavírus agora. Então, tem diferentes cepas que estão afetando então as pessoas. Beleza? Aliás, a cepa asiática já é diferente da cepa alemã, da cepa italiana, da cepa brasileira. Então, tem cepas, variedade desse vírus já. Vamos lá. Então, sofre mutação, são extremamente mutantes, muito mutantes. Por serem extremamente simples, tá? Esse é o grande motivo. A estrutura, como é que é um vírus, cara? Um vírus, basicamente, ele é uma capa de proteína com material genético, que é o DNA ou o RNA. É isso. Então, material genético mais uma capa proteína. Então, vai ter a capa proteica, isso é o mínimo, tá? Pode ter algo a mais? Pode. Então, vai ter uma capa proteica e mais um material genético. Essa capa proteica chama de capsídeo. Quando eu ando de moto, pilotando a moto, eu ando com o meu capacete. Capsídeo seria o capacete. Qual o objetivo? Proteção. O objetivo é proteção. Esse é o objetivo. Então, quem pilota a moto sou eu. Quem pilota a moto sou eu. O meu capacete é o meu capsídeo. Qual o objetivo? Proteção. Esse é o grande objetivo. Também o capsídeo serve para quê? Para aderência e reconhecimento. Mas o vírus, ele não vai fazer esse trabalho de reconhecimento. Quem vai reconhecer é a célula. Porque o vírus fora dela é inativo. Ele é cristalizado, ele não tem nenhuma atividade, ele é inerte fora da célula, só é ativo dentro da célula. Vamos lá. Então, como é que o vírus é? Basicamente, ele é o capsídeo, que é o capacete, com objetivo, proteção. E o material genético, que é o DNA ou o RNA. Vamos lá. Ele é ativo quando? Somente dentro de uma célula. Ele só é ativo no meio intracelular, só ativo no meio intracelular, só. Harry, fora da célula, não é ativo. Então, fora da célula, ele é inativo. Então, no meio extracelular, ele é cristalizado. Eu digo que ele é cristalizado porque ele parece um cristalzinho. Chama isso de virion. Harry, o que é um virion? É um vírus fora da célula. Oh, Harry, é um virion. O que é um virion? É um vírus fora da célula. O cara pode falar, oh, Harry, ali é um virion. O que é um virion? É um vírus fora da célula. Isso é um virion. Então, quando o vírus, eu espirrei, liberei uma série de vírus. Está fora da célula? Então isso é virion. Harry, virion é um vírus? É, acabei de falar. É um vírus fora da célula. Ele é ativo ou inativo? Ele é inativo. Então, virion, eu posso falar que virion é unidade viral. Unidade viral é um vírus. Virion, unidade viral infecciosa, que vai invadir uma outra célula. Tá claro, galera? Me acompanha, vamos lá. Armas naturais contra vírus. Vão ter duas armas, anticorpos e interferon. O anticorpo é anti o corpo estranho, é contra o corpo estranho. Anticorpo é anti o corpo estranho, é contra o corpo estranho. Qual o objetivo? Aliás, anticorpos são proteínas de defesa, interferon também são proteínas de defesa. Vou falar mais devagar para ti. O anticorpo são proteínas de defesa e o interferon. Então, anticorpo e interferon. O anticorpo, proteína de defesa, e o interferon, proteína de defesa. Porém, eles fazem uma defesa diferente. O anticorpo é anti o corpo estranho. Ele combate o corpo estranho. Então, a função é de destruição. O interferon ele faz defesa protegendo células não infectadas. Então, o objetivo aqui é proteção. Aqui combate o vírus e aqui protege células não infectadas, não afetadas. Mas os dois são proteínas de defesa. Vamos lá. Parasita que células? Boa. O vírus parasita ele vai ter o potencial para parasitar células de todos os reinos, seja reino monera, protista, fúngico, plantê ou reino animal, tá certo? Então, galera, e o vírus também parasita, ó. Parasita que células, Harry? Boa pergunta. Ele parasita células dos 5 reinos, tá? Monera, protista, fúngico, plantê e animal. Aqui, ó. Então, ele vai parasitar células células de qualquer reino. Porém, uma coisa importante falar, o vírus é específico, tá, galera?
Tem vírus que só parasita bactéria, e só algumas bactérias. Tem vírus que só parasita a célula animal, e somente algumas células animais. Tá? Então, o vírus, ele vai atacar de forma geral, tem potencial para atacar qualquer célula. Porém, cada vírus específico para cada célula, ele é específico. Aliás, o anticorpo também é específico, tá? Então, se entrar em mim um vírus da febre amarela, eu vou fabricar anticorpos contra o vírus da febre amarela. A coisa não foi. Aqui vai lá. Então, se eu for infectado com o vírus da febre amarela, eu vou fabricar anticorpos contra o vírus da febre amarela. Eu posso pegar cachumba? Sim, porque eu tenho anticorpos contra o vírus da febre amarela, não contra a cachumba. Então, o vírus ele é específico, e os anticorpos também são específicos, só que o vírus, de forma geral, ele pode atacar tem o potencial para atacar qualquer célula. Vamos lá aqui, ó. Nomes especiais. Isso importa? Sim, importa. Ó. Ou o vírus tem DNA ou tem RNA. Tranquilo, galera? Se o vírus tem DNA, ó, vírus com DNA tem um nome chamado de adenovírus. Então, vírus com DNA, em vez de falar vírus com DNA, eu chamo de adenovírus. Adenovírus. Ou também chamado de dexovírus. Agora, se o vírus tem RNA, eu chamo esse vírus de ribovírus. Tipo, o temido corona agora, que deixou você de quarentena, ele é um ribovírus, ele tem RNA. Então, é um ribovírus, tá certo? Vamos aqui acompanhando. Ó, e outro exemplo, o bacteriófago, o vírus que ataca a bactéria, ele é um adenovírus, porque ele só tem DNA. E o corona, então, é um ribovírus, só tem RNA. Beleza, galera? Vamos lá. O que é um arbovírus? Importante também. Arbovírus é um vírus, tá? O que é um arbovírus? Arbovírus é um vírus, primeira coisa. É um vírus que utiliza de artrópode. O que são os artrópodes? Insecta, aracnídea. Então, inseto, aracnídeo, crustáceo, quilópode, diplópode. Principal artrópode de inseto. Então, o que seria um arbovírus? É um vírus que utiliza de inseto, especialmente inseto, para poder se deslocar. Eu não entendi. Tipo, o vírus, como é que pega o dengue? Pela picada do mosquito, chamado Aedes aegypti. Correto, galera? Opa, então o vírus da dengue utiliza de um inseto para passar para alguém. Então, isso é um arbovírus. Falando do corona, então, o coronavírus é um arbovírus? Não é, porque passa de pessoa a pessoa. Ainda bem que não é um arbovírus. Seria um agravante. Seria algo a mais, tá certo? Então, aqui, ó. Pega lá a zika, chikungunya, febre amarela. Febre amarela, como é que eu pego febre amarela? Pela picada de mosquito. Opa, então é um arbovírus. Tranquilo, gente? Vamos lá aqui, ó. Vírus transportado por artrópodes. Então, exemplo, vírus da dengue. Exemplo, vírus da febre amarela. Aliás, febre amarela está em alta também, tá? Mas vamos falar sobre isso, ó. O que é um retrovírus? Já te explico. É que para falar o que é um retrovírus, eu vou ter que dar uma explicação. Então, aqui, ó, já explico. Beleza? São patológicos? Vírus são patológicos? Sim, causam doenças. Então, tem as viroses. Pô, o que é uma virose? Virose é uma doença causada por vírus. Acabou em ose, ou é açúcar, ou é doença. Virose não é açúcar. Então, geralmente, acabou em ose, ou é açúcar, ou é doença. Virose, então, é doença. É isso, Harry? Isso. Então, ó, virose é importante. Viroses importantes para vestibulares, para a tua vida também. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar AIDS, virose importante. Pegar outra aqui, ó, sarampo, virose importante. Poliomielite, conhecido como paralisia infantil, que o Brasil foi erradicado desde 89. Porém, pode ser que ela volte para vestibular, fica ligado. Poliomielite, outra virose. Dengue, outra virose importante. Agora, coronavírus, uma coisa nova. O coronavírus não é algo novo, mas essa cepa agora é algo nova. Porque tem um corona alfa e beta, e agora tem o delta. Esse sim é um corona perigoso, mas o corona já é conhecido. Tá certo, galera? Ó, as diversas gripes. Pega lá o SARS, pega lá MERS, a gripe A, são gripes importantes, tem que saber sobre isso, tá certo? Febre amarela, já falei isso. Então, tem algumas viroses. Então, quando eu vou para o médico fala para mim assim, ó, é só uma virose. Eu fico apavorado. Falei, você acostou com AIDS? Você acostou com coronavírus, assim, ó. Então, quando o cara fala é uma virose, é muito abstrato, porque a quantidade de viroses é imensa, mas teremos uma aula só sobre isso. E essa aula vai ser importantíssima, tá? Beleza. Fica aqui, ó, vamos lá. Ó, reprodução, vírus de reprodução. O que é reprodução? Reprodução é fazer neném. O que é reprodução? Fazer neném, gerar filhote, gerar descendentes. Isso é reprodução. Então, de forma, vamos botar aqui, ó, mamãe vírus, origina, filhote vírus, neném vírus. Então, isso é reprodução.
Então, mamãe vírus fabrica neném vírus. Claro, fabrica utilizando célula, que quem vai montar o vírus é a célula. Tá, aí o vírus tem DNA, o vírus tem RNA, né, galera? Tranquilo? Tá certo. Se o vírus tem DNA, chama de adenovírus. A gente viu agora. Se o vírus tem RNA, chama de ribovírus. Vimos agora também. Então, adenovírus e o ribovírus. Quando mamãe vírus é um DNA, quer fabricar um monte de vírus que seja igual a ele, que tenha também DNA. Agora, se o vírus tem RNA, se é um ribovírus, quer fabricar filhote que seja também ribovírus, exatamente igual a mamãe vírus, tá? Então, mamãe vírus dá origem a filhote vírus, utilizando a célula, porque a célula é escravizada. É isso, Harry? Exatamente isso. Porém, quero lembrar uma coisa contigo, uma coisa bem importante, ó. Tu lembra lá em ácido nucleico, o seguinte, ó, DNA fabrica DNA, que fabrica RNA, que fabrica proteína. Vou voltar aqui, ó. Na célula, DNA fabrica DNA, que fabrica RNA, que fabrica proteína. Pode voltar? Não pode. Na célula pode voltar? Não pode. Então, DNA fabrica aqui, ó. DNA fabrica DNA, chamado isso de duplicação. DNA fabrica RNA, chamado isso de transcrição. RNA fabrica proteína, chamado isso de tradução. Então, duplicação, transcrição e tradução. Pode voltar? Não pode. Pode voltar? Não pode. Então, eu vou repetir isso. Então, DNA fabrica DNA, que fabrica RNA, que fabrica proteína. Tudo bem? Proteína só para rimar, para ficar mais bonitinho. Então, assim, ó, quando mamãe vírus tem DNA, fabrica filhote tem o quê? DNA. Então, tá. Aí o vírus entra na célula, escravizando, ó. Aí o vírus fala, ô célula, fabrica... Então, o vírus tem DNA, ele entra na célula e fala, célula fabrica DNA viral usando o meu DNA. A célula fala, tudo certo. Porque o vírus mandou a célula fazer algo que ela já fazia. Porque a célula fabrica DNA usando DNA. Show de bola? Então, aqui, tranquilo, tranquilo. Agora, quando o vírus tem RNA, ele fala para a célula, fabrica RNA... Dá uma travada. Ô, célula fabrica RNA usando o meu RNA. A célula fala, hã? Ô, célula fabrica RNA usando o meu RNA. A célula fala, hã? Ela não sabe fazer isso. Porque quem fabrica RNA é o DNA. Então, o vírus manda a célula fazer uma coisa que ela não sabe fazer. Então, isso é um problema. Isso é um problema. Então, aqui, ó, tranquilo. DNA, se o vírus tem DNA, tranquilo. O problema está aqui no RNA. Então, esse aqui é um problema. Vamos falar sobre esse problema. Vamos lá aqui, ó. Então, RNA. Então, se o vírus tem RNA, se ele é um ribovírus, ele fala para a célula fabrica um monte de RNA, um monte de neném RNA, usando o meu RNA. A célula fala, hã? Ela não sabe fazer isso. Aí o vírus fala, relaxa, querida, eu vou te ajudar. Ele vai ter enzima que permite fazer isso. Então, o vírus consegue, ó carinha. Ai, ai. Ele consegue. O vírus consegue fazer a célula fabricar RNA usando RNA. É uma estratégia que ele tem. Qual seria a estratégia? O vírus fala, eu tenho uma enzima. Harry, então o vírus tem enzima? Tem. O vírus tem proteína? Tem. E o vírus tem enzima? Também tem. Assim, ó. O vírus fala, ô célula, eu tenho uma enzima que te ajuda a fazer isso, permite fazer isso. Essa enzima chama RNA polimerase, RNA dependente. Então ele vai ter uma enzima chamada RNA polimerase, RNA dependente. É o nome, esse aqui é o nome da enzima. Por que esse nome, Harry? RNA polimerase fabrica polímero de RNA, então fabrica polímero de RNA usando RNA dependente. É o nome da enzima. Então, DJ Harry. O nome da enzima, então, está aqui. É o que permite fazer direto RNA usando RNA. Isso aqui é uma opção. É a opção 1. Vai ter a opção 2, que o vírus pode ter uma outra enzima, não essa. Ou o vírus vai ter uma enzima, ou vai ter outra enzima, se ele for um ribovírus, ou seja, que tenha RNA. Vamos lá. Ou ele faz o seguinte, ó. Então ele faz o caminho 1 ou faz o caminho 2. O caminho 2 é, o vírus entra na célula, escraviza e fala, ô célula fabrica DNA usando meu RNA. Ela fica mais apavorada. O vírus pede para fabricar DNA usando RNA. Só que tu lembra que eu falei para ti agora que DNA fabrica DNA e o DNA fabrica RNA. DNA fabrica RNA. E o vírus manda RNA fabricar DNA, que é o contrário, fala, a célula fica apavorada. E o vírus fala, não, relaxa, querida. Relaxa, diz o vírus. Porque eu tenho uma enzima que permite fazer isso. Essa enzima permite com que o RNA faça a célula fabricar DNA viral. Olha que louco, cara. Porque o normal é o contrário. O normal é o contrário. E o vírus permite com que a célula faça isso. Porque ele vai ter uma enzima chamada de DNA polimerase. Porque fabrica DNA.
usando RNA. RNA dependente. Então, a enzima chama DNA polimerase, RNA dependente. Agora, com DNA viral, que a célula fabricou, usando essa enzima aqui, fabrica um monte de RNA. Um monte de DNA e RNA. Tranquilo. Porque a célula sabe fabricar RNA usando DNA. Tranquilo. Ou o ribovírus faz o caminho 1, ou faz o caminho 2. Não tem conversa. Ou é 1 ou é 2. Se ele não fizer, ele não se reproduz. Não se manifesta. É isso. Então tá. Como é que chama mesmo? Como é que chama mesmo? Quando o DNA fabrica RNA, chama transcrição. Então aqui ele está fazendo o contrário, é transcrição ao contrário. Como é que chama transcrição ao contrário, Harry? Chama transcrição ao contrário. Ou também chamado de transcrição. Ó, chique, ó. Transcrição reversa. E quem faz a transcrição reversa? É essa enzima aqui, que recebe o nome popular de transcriptase reversa. Transcriptase reversa é sinônimo dessa enzima aqui. O que ela faz? Ela faz a transcrição ao contrário. Porque o normal é DNA fabricar RNA. Aqui é o contrário. A partir de RNA fabrica DNA. É a transcrição reversa. Quem faz a transcrição reversa é essa enzima, chamada também de transcriptase reversa. Tudo bem? E através desse cara aqui fabrica um monte de RNA. O vírus que consegue a célula fazer isso, o vírus faz a célula engatar ré. O vírus faz a célula engatar ré. O que é uma festa retrô? Uma festa antiga, que volta ao passado. O que é uma música retrô? Música antiga, volta ao passado. O que é um retrovírus? É um vírus retrô. Faz a célula engatar ré. Faz a célula fazer o processo oposto que ela faria. Então chama de retrovírus. Chama de retrovírus. Perguntinha para ti. Todo ribovírus é um retrovírus? Não. Porque ribovírus ou faz o caminho 1 ou faz o caminho 2. Tudo bem? Agora o contrário. Um retrovírus é um ribovírus? Com certeza. Um retrovírus é um ribovírus. Fechou, galera? Tudo bem? E o mais famoso retrovírus é o HIV, que é o vírus da AIDS. É o mais famoso deles. E são poucos retrovírus, tá? O HIV é um dos poucos retrovírus que existe. Vamos lá, continuando. Ciclos reprodutivos do vírus. Vai ter 2 ciclos. Para encerrar, então, vai ter o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, vai ter o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Vou explicar os dois aqui para ti. Ó. Primeira palavrinha. Sabe o que é lise? Lise é quebra. Lise é quebra. Gênese é origem. Que origina a quebra, que destrói. Então, o ciclo lisogênico, gênese é origem, lise é quebra. É o ciclo que pode destruir, mas não destrói. É o ciclo que pode destruir a célula, mas não destrói. A célula não é destruída no ciclo lisogênico. Tem potencial para destruir, mas não destrói. Lisogênico não destrói. Lisogênico não destrói a célula. Não quebra a célula, não destrói. Fica ligado. Lisogênico não destrói a célula hospedeira. Porém, e o lítico? O que é lise? Lise é quebra. Lise é quebra. É o ciclo que destrói. Então a célula hospedeira aqui não é destruída, não é quebrada, não é rompida. Aqui ela é destruída. Harry, qual é a diferença? Vou te explicar agora. Ciclo lisogênico, tem aqui uma bactéria e aqui está um bacteriófago, um vírus que ataca a bactéria. Esse vírus aqui, ó, o que ele faz? Ele enfia o material genético aqui dentro. O que entrou nesse caso entrou o quê? O capsídeo. Harry, vai entrar só material genético? Não, depende do vírus. Depende do vírus. Tem vírus que entra só material genético, nesse caso aqui. Aliás, esse vírus que ataca a bactéria é chamado de bacteriófago. Vou repetir. O vírus que ataca a bactéria, o nome é bacteriófago. Bacteriófago é o nome do vírus que ataca a bactéria. Ele é conhecido na intimidade como fagos. É o mesmo vírus. Rani, o que é um fagos, um bacteriófago? É um cara que infecta bactéria. Aí ele entrou aqui, o material genético. Dependendo do vírus, não bacteriófago, mas dependendo do vírus que for, pode entrar com capsídeo e tudo, ou só material genético. Nesse caso, só material genético. O material genético, sempre nesse caso, que afeta a bactéria, é o DNA. Então, todo bacteriófago é um adenovírus, porque o material é o DNA. Aí ele enfiou o material genético aqui e se incorporou ali. Beleza. Vamos parar por aí. A outra célula aqui. Ah, não. Eu achei que eu tinha passado para cá. Aqui, ó. Aí essa célula aqui, ela nem percebeu que o vírus entrou. Shhh, quieto. Ela nem se tocou que ele entrou. Shhh, para. Shhh. O vírus entrou. E a célula nem percebeu. Ela nem percebeu. Shhh. Daí entrou ali alguma coisa. Assim, ó. Aí a célula nem percebeu que o vírus entrou. O que ela faz? Ela normalmente vai funcionar. E ela se divide em 2 outras células. No caso aqui de bactéria, chama cisparidade. Bipartição. A célula vira 2 células. E detalhe, o material vermelho carrega com ela. Opa, o vírus se reproduziu aqui? Se reproduziu. O que era um vírus, que é o material genético, é o cara que manda. Então, o que tinha um vírus ali passou a ser 2 vírus.
O vírus se reproduziu? Sim. Foi muito eficiente? Não. Porque depende do quê? Depende da reprodução da bactéria. Ou da célula em questão, aqui é a bactéria, tá? Para ter uma ideia, essa bactéria levou 20 minutos para uma virar 2. Então o processo todo levou 20 minutos. Desde que ela surgiu até ela se dividir, levou 20 minutos. Então o vírus levou 20 minutos para virar 2 vírus. É muito pouco. É pouco eficiente. Chama de ciclo lisogênico. O ciclo lítico está aqui. A mesma coisa, o bacteriófago, ele se conectou à bactéria, enfiou o material genético aqui, enfiou o material genético aqui, esse material genético foi incorporado ali. Boa. Boa. Só que essa célula aqui, por algum motivo, ela está vulnerável e o vírus começa a escravizar a célula. Aqui, ó. Começa a escravizar a célula e a célula começa a fabricar um monte de vírus. Começa a fabricar vírus. Tanto o material genético quanto o capsídeo. Começa a fabricar vírus. São milhares de vírus. Vírus. Milhares de vírus. Vírus. Começa a fabricar vírus. Começa a fabricar vírus. Começa a fabricar vírus. Começa a fabricar vírus. Não ficou insuportável? Imagina para a bactéria. O que acontece? Ela rompe. Rompe. Libera um monte de vírus. Como é que chama esse vírus? Chama virion, que é o vírus fora da célula. Então aqui, ó, em meia hora, o ciclo lítico, um vírus fabrica milhares de vírus. Em poucas horas, um vírus fabrica milhões de vírus. Então a reprodução viral ela é muito rápida, muito rápida. Tu está acompanhando o coronavírus aí, ó? A manifestação, melhor, a expansão do vírus é enorme, como uma gripe também é, mas essa está sendo campeã, né? Então, uma doença viral ela é altamente contagiosa, comparado a doenças de protozoário, bactéria, ela é altamente contagiosa, porque a reprodução do vírus é muito eficiente, quando for o ciclo lítico. Então, o lisogênico, a célula não é destruída, o lítico, a célula é destruída. Dependeu do que, Harry? Do vírus? Não, dependeu da célula. Dependeu da célula, não do vírus. Exemplo, vocês aí que estão me assistindo agora, tem vírus da herpes? Deve ter. Ah, não discute comigo, deve ter. Fica ligado, deve ter mesmo. Mas eu também tenho, tá? Herpes labial, eu tenho a labial aqui, ó, não pensa em outra coisa. Herpes labial. Eu tenho ferida agora, ó, perceba aqui, ó, olha meus lábios, olha. Eu estou com feridinha agora? Não. Eu tenho a doença herpes agora? Não. O vírus está ali, vou morrer com esse vírus, mas eu não tenho a doença. Então, esse vírus, nesse momento, está em que situação? Em que ciclo? Lisogênico-lítico? Está no ciclo lisogênico, que está incubadinho, está quietinho. Mas eu vivo viajando por aí, dando aula. A gente vive em várias cidades por aí. Às vezes uma cidade quente, depois passa uma cidade fria. Às vezes cansaço e estoura herpes em mim. Porque o sistema imunológico cai, seja do organismo, seja da célula, a célula acaba ficando vulnerável. E o que acontece? Acaba virando ciclo lítico. Então o vírus está quietinho, ciclo lisogênico. Rompeu a célula, ciclo lítico. Para o vírus, qual é o mais eficiente? É o ciclo lítico. Mas depende de quem? Do vírus? Não, depende da célula. Tipo, tem cara que pega HIV e já tem AIDS. Tem cara que pega o HIV e não tem AIDS. Tem cara que pega o coronavírus e vai ter pneumonia grave. Tem cara que pega o coronavírus e vai ter a pneumonia tranquilinha, mais branda. Tem cara que pega o coronavírus e não vai ter nada. Depende de quem, então? Do organismo, da célula e não do vírus. Aguarde próxima aula sobre virose, tá certo, galera? Para ti um grande abraço, um baita estudo e valeu. Tchau.